E lá vamos nós para o segundo bloco de exercícios, agora sobre a soma vetorial. Vamos lá, acompanha comigo. O primeiro exercício fala assim, ó, considere os vetores abaixo e em cada item represente o vetor resultante da soma vetorial indicada. Determine também o módulo dos vetores resultantes. Eu tenho aqui quatro vetores, A, B, C e D, e no item A eu pedi para você fazer a soma de A com B. O que a gente pode fazer aqui? Ó? O A ele tem 4 quadradinhos para a direita, o B tem 3 para baixo. Então, eu posso desenhar aqui, usando o método do polígono. Primeiro o A, 4 quadradinhos para a direita. Depois o B, 3 quadradinhos para baixo. O vetor resultante é esse aqui, ó. É o vetor S, a soma dos dois. Então, vai ser essa diagonal indo do início da fila de vetores para o final. Tem que colocar a setinha para o lado certo, é diagonal para baixo, não pode ser diagonal para cima, hein? Porque se você se desloca, por exemplo, para a direita e depois para baixo, o resultado não pode ser para cima e para a esquerda, tem que ser para a direita e para baixo. Agora, qual que é a intensidade, o módulo do vetor resultante? Vamos lá. Eu tenho que fechar aqui um triângulo. Repara que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Um cateto mede 3, o outro mede 4, e eu quero saber o valor da hipotenusa. Então, posso dizer que o módulo de S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Você já deve ter percebido que é um triângulo pitagórico, isso vai dar 5, mas vamos fazer a conta. Módulo de S ao quadrado é igual a 9 mais 16, o que vai dar 25, e a raiz de 25 vale 5 unidades. Pronto. Eu não sei o que esse vetor representa, se é um deslocamento, velocidade, força, eu não posso colocar a unidade de medida, mas de qualquer forma vale 5 unidades. Agora o B. No item B eu quero somar A e C. O A, eu já vi que ele equivale a 4 quadradinhos para a direita, né? Então tem aqui ó, 4 quadradinhos para a direita. Já o C, ele equivale a 3 para cima e 4 para a esquerda. 3 para cima e 4 para a esquerda. Então, eu vou desenhar aqui primeiro o A, ó, 4 para a direita, e agora eu desenho o C. Ó, 1, 2, 3 para cima e 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Esse aqui é o vetor C. Deixa eu até apagar isso aqui que eu fiz. Pronto. Agora, o vetor resultante, que vai do início até o final da fila dos vetores, é esse aqui, ó. Esse é o vetor S. Repara que nesse caso, o vetor S ele está na vertical, em cima da linha dos quadradinhos. Eu não preciso usar um Pitágoras aqui então, porque ele não está na diagonal. É só contar e perceber que o módulo de S é igual a 3 unidades. Então, 3 unidades para cima. E a soma de B com C? O B ele equivale a 3 para baixo. E o C, como a gente acabou de ver, 4 para a esquerda e 3 para cima. Então, se eu desenhar primeiro o B, 3 para baixo, e agora o C, 1, 2, 3, 4 para a esquerda, 1, 2, 3 para cima, esse cara vai ficar assim, ó. Então, eu tenho aqui B e C. O vetor resultante, que vai do início para o final dessa fila de vetores, está aqui, ó. E, de novo, você pode reparar que eu não preciso fazer Pitágoras aqui, usar o teorema de Pitágoras, porque o S está exatamente em cima das linhas horizontais,
e ele equivale a 4 quadradinhos. Então, o módulo de S é 4 unidades. E agora, quem que a gente vai somar aqui? A com C? Não, A com C já foi. Opa, eu vou ficando repetido aqui. Pula, vamos para o D. Né? Então, item D, B mais C mais D. Então, eu quero somar B com C com D. O B, ele equivale a 3 para baixo. Então, tá aqui, ó, B são 3 para baixo. Tá? O C, 4 para a esquerda e 3 para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O C vai parar aqui. Agora, o D, cadê ele? Ó? D equivale a 4 quadradinhos para cima. Então, aqui eu vou colocar 4 quadradinhos para cima e não vai caber. Deixa eu fazer de novo até, ó. Acontece. Então, vou colocar aqui, ó, 3 para baixo, que é o B. Aí o C, 4 para a esquerda e 3 para cima. E o D, 4 para cima. O vetor resultante vai do início para o fim. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o nosso vetor S. E para determinar a intensidade, o valor dele, eu posso fechar um triângulo aqui, ó. 4 unidades aqui, mais 4 unidades aqui. E o módulo de S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar 2 vezes 4 ao quadrado. Posso até fazer a conta, 4 ao quadrado é 16, mas eu prefiro deixar assim e tirar a raiz. E quando eu tirar a raiz, vai ficar módulo de S igual a 4, que está ao quadrado e pula para fora da raiz, vezes a raiz de 2. Então, 4 raiz de 2. E o último, que é o item E, pede para a gente somar A com B com C. Então, vamos lá. A, B e C. A equivale a 4 para a direita. Vou fazer um vermelhinho para ficar igual aos outros. Então, A equivale a 4 quadradinhos para a direita. O B equivale a 3 para baixo. E o C, 4 para a esquerda, 3 para cima. Quando você desenha os três vetores, e galera, reparem aqui ó, que eles formaram uma figura fechada, um polígono fechado. E aí, quando você tem eles se fechando né, numa figura, o início da fila de vetores coincide com o fim. Então, como que eu vou desenhar um vetor que sai do início da fila e vai até o fim se eles estão no mesmo lugar? Eu não consigo. Sabe o que acontece nesse caso? O vetor resultante tem intensidade módulo igual a zero. É o que a gente chama de vetor nulo. Também posso escrever assim, ó. O vetor resultante é o zero com um vetorzinho em cima. Ou seja, é um vetor que tem módulo igual a zero. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque isso é uma coisa bem útil para a gente. Sempre que os vetores na fila de vetores no método do polígono formam um polígono fechado, a resultante é zero. E vale o oposto também, sempre que a resultante for zero, os vetores vão formar um polígono fechado. Então vou até colocar aqui, ó. Polígono fechado significa resultante nula. E a setinha ela vale para os dois lados, porque se a resultante for nula, eu também já sei que o polígono fica fechado. Os vetores formam uma figura fechada. Agora vamos para o 2.
O 2 fala assim, ó, em um velho mapa de uma ilha, encontrado no interior de uma garrafa lançada ao mar, um pirata leu as seguintes instruções para encontrar um tesouro perdido. Partindo da Pedra do Abutre, ande 30 passos para o norte. Em seguida, ande mais 80 passos para o leste, mais 90 para o norte e, finalmente, 30 para o oeste. Você encontrará o tesouro. Pensando em ficar rico, o pirata foi até a ilha, seguiu todas as instruções e, ao dar o último passo, caiu em uma armadilha mortal. Morreu, coitado. Determine em passos a distância em linha reta entre a pedra do abutre e a armadilha na qual o pirata caiu. E aí, como que a gente faz isso? O que a soma de vetores tem a ver com isso? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma rosa dos ventos para a gente se orientar. Então, eu tenho aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. Maravilha. Qual é a primeira orientação? Andar 30 passos para o norte. Então imagina que a pedra do abutre seja aqui, ó. Vou chamar de PA, pedra do abutre. E esse pirata ele vai ter que andar 30 passos para o norte. Vou colocar aqui como se cada linha fosse 10 passos. Tem aqui, ó, 30 passos para o norte. Então eu já sei que isso aqui mede 30, né, medindo em passos. Em seguida, 80 passos para o leste. Aqui, 80 passos para o leste. Vou colocar aqui 80 passos, não sei exatamente qual que é o tamanho, mas tudo bem, não é grande problema. Imagina que seja aqui 80 passos para o leste. Aí depois, 90 passos para o norte, mais 90 passos para o norte. Vou colocar aqui mais 90 passos, seriam 9 linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. E para terminar, 30 passos para o oeste. Então, 30 para o oeste. O oeste aqui seria para a esquerda, então vou colocar aqui, ó, 30 passos para a esquerda. Pronto. E o que é a distância em linha reta? A distância em linha reta seria o vetor resultante. É um vetor que vai do início da trilha, né, lá da Pedra do Abutre, até o ponto final. Espera aí, deixa eu voltar aqui, fazer de novo. Vamos ver se consigo fazer na mão mesmo. É um pouquinho torto, mas está valendo. Então, esse cara aqui, que eu vou chamar de S, é o vetor resultante, é a soma desses 4 deslocamentos consecutivos. E para descobrir a distância, eu tenho que descobrir o valor, a intensidade desse vetor. E a gente pode fazer isso usando um triângulo, ó, da mesma forma que a gente descobriu qual era a intensidade, por exemplo, desse vetor aqui, no exercício 1. Então eu fecho um triângulo. Reparem que eu fechei o triângulo aqui, ó. Vou até pintar para ficar mais visível, mais bonitinho. Se a gente olhar na horizontal, na direção leste-oeste, o pirata ele andou 80 passos para o leste e depois voltou 30 para o oeste. Quer dizer que essa distância aqui, ó, esse cateto do triângulo, ele equivale a 50 passos. Se você olhar na direção norte-sul, o pirata andou 30, depois mais 90 passos para o norte. Quer dizer que esse cateto aqui equivale a 30 mais 90, 120 passos. E o que eu quero saber é a hipotenusa desse triângulo. A gente vai fazer aqui, vai usar o teorema de Pitágoras, e vai ficar, ó, módulo de S ao quadrado igual a 50
ao quadrado mais 120 ao quadrado. 50 ao quadrado é 2.500. E 120 ao quadrado é 14.400. Somando os dois, a gente tem s ao quadrado igual a 16.900. E esse número tem raiz. A raiz de 16.900 é 130 passos. Então, olha só que bonitinho esse exercício. A gente pega ali uma sequência de instruções, uma sequência de deslocamentos e chega no deslocamento resultante. Muita gente olha para essa resolução e fala assim: nossa, Araújo, olha aqui, está cruzando aqui. Não tem problema? Não, nenhum. Problema nenhum. O importante é você desenhar um vetor que saia do início da fila dos vetores e vá até o final. E agora o 3 pede o que para a gente? Ó? Represente graficamente e determine o módulo do vetor resultante das somas vetoriais utilizando o método do paralelogramo. Então, aqui só para complicar sua vida, eu peço para você utilizar o método do paralelogramo. Primeiro vamos desenhar o vetor. Ó, no método do paralelogramo, eu tenho que desenhar, partindo das pontas dos vetores, retas paralelas aos outros vetores. Então, da ponta do B eu desenho um segmento paralelo ao A, e da ponta do A eu tiro um segmento paralelo ao B. Eles fecharam um paralelogramo, e aí o vetor resultante sai lá do encontro das bundinhas, lembra que é o bundinha com bundinha? E atravessa o paralelogramo na diagonal. Então, esse aqui é o S. Como que a gente determina o valor do S? Posso colocar aqui, ó, que o módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais, lembra que isso aqui não é a lei dos cossenos exatamente, então eu vou colocar mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Aqui você vai perceber que o ângulo formado entre eles é 90 graus. Então, fica vezes o cosseno de 90. Acontece, meus queridos, que o cosseno de 90 vale zero. Então, se o cosseno de 90 vale zero, tudo isso aqui, ó, o 2AB cosseno de 90, vale zero também. E o que que sobra? Sobra um Pitágoras. Sobra só esse primeiro pedaço aqui, que é o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de S ao quadrado é igual ao valor de A, 60 ao quadrado, mais o valor de B, 80 ao quadrado. Isso é um triângulo pitagórico, talvez você já tenha percebido isso, já sabe que o resultado é para dar 100. Mas vamos lá, 60 ao quadrado é 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. E a soma dos dois é 10.000. Tirando a raiz de 10.000 é 100, então aqui o resultante, ele vale 100. Como A e B são forças, ó, estão em newtons, então a resposta também tem que colocar em newtons. Bonitinho, né? Então esse aqui foi de boa. Vamos agora olhar o B. No B eu tenho um ângulo de 45 graus, tá aqui, e eu tenho que desenhar o resultante. Aqui eu vou fazer um desenho novo, para ficar mais fácil, que aquele ângulo ali vai acabar atrapalhando a gente. Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B,
Aí eu vou desenhar aqui segmentos de reta, um paralelo ao A, saindo da ponta do B, outro paralelo ao B, saindo da ponta do A. Temos o paralelogramo e o vetor resultante está aqui, ó, atravessando o paralelogramo. Então, esse cara aqui é o S. Sendo que aqui eu tinha o A e aqui eu tenho o B. Agora, para determinar o valor da resultante, eu vou ter que lembrar que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí vai ficar assim, ó. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 45 graus. Então, o módulo de S ao quadrado é igual. Quanto que vale aqui? O A vale 7, o B vale 5 raiz de 2. Então, fica 7 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado mais 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2 vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Agora me ajuda a fazer conta aqui. 7 ao quadrado, 49. 49. Quando você faz uma multiplicação 5 vezes raiz de 2 ao quadrado, acaba ficando 5 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 25 vezes 2 dá 50. Mais, vamos lá, 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2 sobre, vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que eu posso cancelar com esse 2 aqui de baixo. E aí sobra 2 vezes 7, 14, vezes 5, 70. Então, tudo aquilo ali dá 70. E no final eu tenho quanto? Faltou o quadrado aqui no módulo de S. Ó. O módulo de S ao quadrado igual a 49 mais 5, 54, mais 70, 144. Ufa, que bom, porque 144 tem raiz, que é 12. Então, o módulo de S é igual a 12 newtons também, que é a unidade que a gente tem para o A e para o B. Maravilha. E vamos para o item C. No item C, A e B valem 10 e formam um ângulo de 120 graus. Partindo da ponta do B, eu vou desenhar um segmento paralelo ao A, e partindo da ponta do A, eu vou desenhar um segmento paralelo ao B. Formamos um paralelogramo, e o vetor resultante sai ali do encontro das bundinhas e atravessa o paralelogramo na diagonal. Esse é o nosso vetor S. Agora vai nas contas. O módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, coisa feia, mais bonitinho, A vezes B, agora ficou mais bonito, vezes o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus, você não é obrigado a saber isso, pelo menos por enquanto, mas ele é igual a menos o cosseno de 60, ou seja, menos meio. Porque quando dois ângulos somados dão 180, o cosseno de um é menos o cosseno do outro.
como 60 mais 120 somados dão 180, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Aí, colocando os valores, vai ficar módulo de S ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 10 vezes menos meio. Esse último termo, 2 eu posso cortar com outro, e aí acaba ficando módulo de S ao quadrado igual a 100 mais 100, e o último termo dá menos 100. 100 menos 100 se cancelam, dá zero. Então sobra S ao quadrado igual a 100, tirando a raiz, S é igual a 10. Esse aqui é um caso interessante. Toda vez que você tiver dois vetores com a mesma intensidade, com o mesmo tamanho, formando 120 graus entre si, a soma deles vai ter o mesmo valor que eles. Então, 10 com 10 formando 120 graus dá 10. Se fosse 80 com 80 formando 120 graus, daria 80. Mas tá aí, fechamos o exercício 3. Agora vamos para o 4. A figura a seguir representa um corpo e duas forças, F1 e F2, que atuam sobre ele, são perpendiculares entre si e possuem módulos de 12 e 5 newtons. Represente sobre a figura e determine o módulo de uma terceira força F3 que faria com que a resultante das forças que atuam sobre o corpo fosse nula. Então tenho que achar uma terceira força que faria a resultante ser nula. E aqui eu tenho duas formas de resolver, eu quero resolver pelas duas. Primeiro, se eu somar F2 com F1, vou usar aqui ó, o método do paralelogramo, eu vou encontrar uma resultante, que eu vou chamar de F12, que está aqui. Eu posso determinar o valor do F12 usando Pitágoras, porque os dois vetores são perpendiculares entre si. Nem preciso usar toda aquela equação zona, não. Então já vou direto no Pitágoras, vai ficar assim, ó. F12 ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, F12 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Eu já vou colocar aqui ó, a soma da 144 mais 25, 169. E aí a força resultante dessas duas, F12, tem intensidade de 13 newtons. É a raiz de 169. Mas olha a pergunta. A pergunta é qual é a força F3 que faria com que a resultante das forças que atuam sobre o corpo fosse nula. Galera, se F1 e F2 juntas equivalem a F12, está na diagonal para a direita e para cima, a força F3 que anularia tudo tem que ser uma força oposta a essa, oposta a F12, com a mesma intensidade. Então eu precisaria de uma força F3 para cá, ó. Essa seria a minha força F3 e a intensidade F3 para cancelar, né, para equilibrar o F12, também tem que ser 13 newtons. Beleza? Essa é a primeira forma de resolver esse exercício. Mas tem uma segunda, usando o que a gente viu lá no exercício 1, no item E. A gente viu que toda vez que os vetores formam um polígono fechado, a resultante é nula.
e que, consequentemente, sempre que a resultante for nula, os vetores têm que formar um polígono fechado. Então, se eu já tenho as forças F1 e F2 e quero uma força F3 que torne a resultante nula, essa força F3 precisa fechar um polígono com F1 e F2. Como que eu chego nisso? Eu vou desenhar aqui a força F1, está para a direita. Agora eu desenho a força F2, que está para cima. E, finalmente, eu desenho a força F3, que tem obrigatoriamente que fechar esse polígono. Então, essa aqui é a minha força F3, e essas outras duas são F1 e F2. Olha que maravilhoso, temos um triângulo retângulo, F3 é a hipotenusa, eu posso determinar o valor dela pelo teorema de Pitágoras. Então vai ficar o módulo de F3 ao quadrado igual ao módulo de F1 ao quadrado mais o módulo de F2 ao quadrado. F1 vale 12, F2 vale 5, 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25, a soma dos dois dá 169. E como a gente já sabe, tirando a raiz de 169, F3 é igual a 13 newtons. Reparem que a gente chegou exatamente no mesmo vetor, na mesma direção e sentido, os dois casos, e chegamos na mesma intensidade, 13 newtons. Então tá aí, você tem duas formas diferentes de resolver o exercício. Espero que tenha gostado e entendido as duas. E o 5? O exercício 5 fala assim, ó, considere o vetor resultante da soma entre dois vetores A e B, de módulos respectivamente iguais a 8 unidades e 6 unidades. Esse vetor resultante, a soma dos vetores A e B, A tem módulo obrigatoriamente igual a 14 unidades? Olha só, pega um vetor de 8, outro de 6. Se eu somar os dois, tem que dar 14? Não tem. A gente viu isso. Não é uma soma algébrica. O resultado, o valor da resultante, ele depende da direção formada entre os vetores. Eles podem estar na mesma direção e sentido, mesma direção em sentidos opostos, perpendiculares entre si, formando qualquer ângulo. Então eu não posso afirmar que essa soma vai dar um vetor de 14 unidades. Já posso eliminar o A. Tem módulo diferente de 14 unidades? Também não posso dizer que é diferente. Ah, mas você acabou de dizer que não é igual, se não é igual é diferente? Não, não, calma. Eu disse que ele não é obrigatoriamente igual a 14 unidades, mas ele pode ser de 14 unidades se os dois tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Aí vai dar 14, 8 mais 6. Mas não posso dizer que é diferente com certeza. Tem módulo igual a 10 unidades? Pode ter. Se os dois vetores forem perpendiculares entre si, se eu tiver, por exemplo, 8 para a direita e 6 para cima, aí a resultante vai dar 10. Se você fizer um Pitágoras, você vai perceber que dá 10. Mas você sabe se eles estão perpendiculares ou não? Você não sabe, então não pode afirmar que dá 10. E, vamos pular o D. E, ele pode ter módulo nulo? Impossível. Não tem como você somar um vetor de 6 com outro de 8 e o resultado dá zero. Por quê? Só dois vetores 6 e 8 não vão se fechar, não tem como isso. Se você colocar 6 para cima e 8 para baixo, não vai dar zero no final. Então não pode ser nulo também. A resposta é a alternativa D, que fala, ó, pode ter um valor qualquer entre 2 e 14. Como assim entre 2 e 14? Se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, você vai somar as duas intensidades. 6 mais 8 vai dar um vetor de 14 unidades. Se eles tiverem a mesma direção, mas sentidos opostos,
por exemplo, 8 para a direita e 6 para a esquerda, a resultante dá 2. E esses, né, esses dois casos, eles representam sempre o valor máximo e o valor mínimo da soma de dois vetores. Então, não pode ser maior do que 14 e também não pode ser menor do que 2. Ou seja, a alternativa D está corretíssima. Acabou, acabou, acabou? Acabou, é isso. Então, essa parte que foi bem longa, né? Bastante exercício, por quê? Porque essa soma de vetores, meus queridos, é muito importante. Então, ó, lembra, na hora de fazer a lista de exercícios, dá uma caprichada nessa soma de vetores. Não dá bobeira, porque, assim, é realmente a parte mais importante de todo esse curso. Mas agora a gente vai partir para o próximo bloco, bloco 3, onde eu vou falar sobre a subtração de vetores e a multiplicação de uma grandeza vetorial por uma grandeza escalar que encontro na aula.